Então vamos lá, bora pro conteúdo. Quem aí quer saber o que precisa fazer para controlar a vontade de comer doce? Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: nós temos que entender o que acontece no nosso corpo para a gente ter essa vontade de comer doce, tá? Então, na verdade, existe duas coisas quando a gente fala em doce. Existe uma vontade de comer doce e existe uma necessidade de comer doce. E eu já falei isso em uma outra aula de doces que eu dei há mais tempo. Mas o que acontece? Quando a gente tem vontade de comer doce é o seguinte: é aquela coisa que todo ser humano tem. Então, se você vê um doce, se você vê uma receita que te chama muita atenção, se você sente o cheiro de um doce, né? Um doce assim que tá muito atrativo visualmente, um doce que você gosta, você sente o cheiro dele, aí você dá vontade de comer ele mesmo. Você vê uma foto de um doce, às vezes você tá passando ali no seu Instagram e tem ali uma receita incrível de doce, aí te dá aquela água na boca, aquela vontade de comer doce. Se você sente isso, olha só, isso aí é totalmente normal. Isso aí todo ser humano tem. Até eu que sou nutricionista tenho também. E até quem não gosta muito de doce vai sentir isso, porque isso é uma coisa normal do ser humano. O que a gente pode fazer nesse sentido para você evitar de ficar com vontade de comer doce? Se você sente essa coisa que é normal, o que você pode fazer é evitar algumas coisas bem simples. Então, por exemplo, parar de ficar seguindo aquelas pessoas que só ficam postando receitas de doces. Parar de ficar comprando doce e ter lá no armário da sua casa ou na sua geladeira. Então, evitar ficar exposta a essas situações. Então, nesse caso, de você ter essa vontade que é totalmente normal de sentir, é só a gente evitar estar exposta a essas situações, tá? Então, esse caso é totalmente tranquilo. Mas existe um outro grupo de pessoas que, na verdade, tem uma necessidade de comer doce. E aí atinge aí um sinal de alerta. Aí a coisa começa a subir para outro nível, tá? Então a gente tem que ligar aí um sinalzinho de alerta quando as coisas começam a ser necessidade. Porque quando é assim uma necessidade, o que acontece? O seu corpo tá dando um alerta que alguma coisa está errada, tá? Então o seu corpo tá te mostrando que alguma coisa está em desequilíbrio. E aí você precisa de ter atenção se você realmente tem vontade de comer doce ou que você está sentindo uma necessidade. Porque se for necessidade, eu vou te ensinar a partir de agora o que você vai fazer para você começar a tratar isso e isso não te atrapalhar mais no processo do seu emagrecimento, tá joia? Então, olha só, funciona assim. Quando a gente tem essa necessidade, como eu falei, é o corpo da gente que está em desequilíbrio. E mais especificamente, o seu intestino está em desequilíbrio. Isso é uma coisa muito importante. E eu já falei aqui também em outras lives que o seu intestino ele é o ponto-chave se você quer emagrecer, tá? E funciona mais ou menos assim. O seu intestino, ele tem um monte de bactérias boas e também tem um monte de bactérias ruins. Se no seu intestino está predominando as bactérias ruins, o que vai acontecer? Vai te dar uma vontade louca de comer doce mesmo. Sabe por quê? Porque essas bactérias ruins, elas se alimentam de açúcar. Então, elas ficam pedindo mais açúcar para elas poderem, se multiplicar, crescerem e se multiplicar. Então, a gente precisa de prestar atenção nessas coisas, tá joia? Então, é assim, olha, sabe essas bactérias boas que eu falei com vocês, que o nosso intestino tem? Na verdade, são essas que têm que predominar no nosso intestino. Essas bactérias boas, elas se alimentam de comida de verdade. Então, elas se alimentam de frutas, de verduras, de ovos, de carne. Essa alimentação mais saudável, comida de verdade. Já as bactérias ruins, que são essas aqui, lá do seu intestino, o que elas fazem? Elas pegam ali o açúcar que você está comendo e elas vão te multiplicando. E ela fica mandando um sinal para o seu corpo. Assim, vem mais açúcar, vem mais açúcar. Então, o que acontece? Você fica com aquela vontade imensa de comer doce. Essa vontade fica enorme, incontrolável. Então, você tem que aprender a dominar isso. Tá joia? Então, presta atenção para que isso não mais te atrapalhe em emagrecer. Seja bem-vindo vocês que estão aqui pela primeira vez na live aqui hoje, tá bom?
Então, olha só, meninas. As bactérias que se alimentam de açúcar, elas, assim, fazem você ter uma necessidade por comer doce, como eu falei. Então, o seu organismo fica pedindo mais açúcar, tá? E como que a gente sai disso? Como que a gente consegue controlar essa situação? A gente tem que ir lá prestar atenção na saúde do nosso intestino, tá? E quando eu falo prestar atenção na saúde do intestino, não significa que o seu intestino ele funcione todos os dias, que o seu intestino está saudável, não, tá bom? Então, ter uma saúde boa do intestino significa muito mais do que isso. Então, para ter uma saúde boa do intestino, você precisa de ter mais bactérias boas nele, o seu intestino precisa funcionar todos os dias, tem que funcionar sem fazer esforço, tá? E, além de tudo isso, você tem que comer mais comida de verdade. Então, a sua alimentação também precisa estar equilibrada. Se você está fazendo tudo isso, ok, seu intestino tá legal. Mas sabe uma coisa que eu sempre falo assim, que a gente identifica se o intestino tá legal ou não? Então, na hora que você vai no banheiro e, assim, faz as suas necessidades, você tá vendo que tem muito pedaço de alimento ali nas suas fezes, as suas fezes não afundam. E além de tudo, a maioria das vezes você precisa de fazer muito esforço quando vai no banheiro, então isso é sinal de que o seu intestino não tá legal. A gente precisa de cuidar aí de alguns pontos, tá bom? Sem contar, gente. Então vamos voltar a falar aqui um pouquinho de açúcar. Se a gente for parar para pensar, olha só, essa necessidade que o nosso corpo busca por açúcar, quando tá predominando aí essas bactérias ruins, elas agem no nosso cérebro como se fosse uma droga mesmo. Então tem estudo que fala, tem alguns estudos que mostram que o açúcar ele vicia mais do que cocaína. Então vocês estão entendendo o quanto é sério isso, esse consumo exagerado por açúcar? E olha só, por que que isso acontece? Porque ele ativa lá no nosso cérebro a mesma partezinha do cérebro de vício que é ativada quando uma pessoa consome uma droga. Só que o açúcar, ele é vendido assim, ó, né? Não é proibido o açúcar, você consegue comprar ele a qualquer momento, lá na sua casa tem aos montes. Então é uma coisa que você precisa de ter um autocontrole mesmo, pra gente conseguir controlar isso. Outro indicativo que mostra que a gente tá tendo uma vontade exagerada de doce, outra coisa que pode ser, além do intestino, pode ser que você tá com uma baixa produção de um hormônio que eu chamo de hormônio do bem-estar. Então, por exemplo, eu vou falar o nome dele, mas eu vou chamar ele de hormônio do bem-estar para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Esse hormônio, o nome dele é serotonina, tá bom? Quando a serotonina, ela tá baixa no nosso organismo, o que que acontece? A serotonina, ela estimula, e quando ela tá baixa, ela estimula essa vontade de comer doce. Então, o que que a gente precisa de fazer para que a gente consiga controlar essa vontade de comer doce? A gente precisa de cuidar da saúde do nosso intestino, então ter mais bactérias boas, né, no nosso intestino. E a gente, ao mesmo tempo, também precisa de cuidar da produção de serotonina, que é esse hormôniozinho do bem-estar, né? E aí, o que que a gente vai fazer? Eu já vou ensinar para vocês como que vocês podem melhorar essa produção desse hormônio do bem-estar através da alimentação. Tá joia? Gente, tá dando para entender? Tô falando muito rápido? Coloca aí pra mim. A Fabiana tá falando, nossa, não sabia disso. Pois vocês estão conseguindo acompanhar aqui? O que vocês já entenderam até agora? Coloca aí pra mim, por favor, aí nos comentários, pra eu entender se vocês estão num ritmo bom, se vocês estão entendendo o que eu tô falando, ou se eu preciso de falar um pouco mais devagar, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, coloca aí nos comentários o que você já entendeu até agora, e pra eu perceber que vocês estão entendendo também, vai clicando aí no coraçãozinho. Se você tá entendendo o que eu tô falando, vai clicando no coraçãozinho pra aparecer aí pra mais pessoas, tá bom? Que aí, se eu ver que tá com muito coraçãozinho, eu tô vendo que vocês estão entendendo direitinho o que eu tô falando, tá joia? Muito bem, então. Vamos lá. Então, olha só. Não tem como eu ter uma boa saúde do intestino
se eu fico comendo muito açúcar, se eu estou alimentando essas bactérias ruins no meu intestino, né? Porque eu já falei que essas bactérias ruins, elas se alimentam de açúcar. Então, o açúcar ele funciona como uma comidinha para essas bactérias ruins, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa de focar em trabalhar aí o nosso intestino. E aí, reforçando, o que é uma boa saúde do intestino? Eu preciso de ter mais bactérias boas, eu preciso de ter bons hábitos alimentares, então eu preciso comer mais comida de verdade. E eu preciso de ter uma boa frequência também no banheiro. Não adianta eu comer tudo direitinho, mas eu vou no banheiro uma vez na semana, tá bom? Assim como não adianta ir no banheiro todos os dias e não comer comida de verdade, ter a sua alimentação lá cheia de açúcar, cheia de alimentos industrializados, tá bom? E aí, pra gente cuidar aí da saúde do intestino, eu vou te falar aqui também alguns nutrientes e alguns alimentos que você pode incluir na sua alimentação e que a gente vai estimular as duas coisas quando a gente consome esses alimentos. A gente vai estimular a melhora da saúde do intestino e a gente vai estimular também uma produção daquele hormônio que eu falei que é do bem-estar. Que quando esse hormônio do bem-estar, ele tá aí no nível legal, aí a gente não fica com essa vontade louca de comer doce, tá entendendo? Então vamos lá. Olha só, para a gente conseguir produzir esse hormônio do bem-estar, a gente precisa de 3 nutrientes, tá bom? Para a gente formar esse hormônio. A gente precisa, de triptofano, que eu já vou falar para vocês onde vocês encontram ele. A gente precisa de vitaminas do complexo B e a gente precisa de magnésio. Não precisa de ficar assim, feito louco, ai meu Deus, decorando o nome disso tudo, porque eu já vou falar para vocês onde que a gente consegue esses alimentos, né, que são ricos nesses 3 nutrientes que eu falei. E vocês vão ver, gente, que é muito simples, que é muito prático a gente conseguir fazer isso através da nossa alimentação. Se você for para a base do que eu falo para vocês, e mais assim, para comida de verdade. Aí vai ser muito fácil da gente conseguir atingir isso através da alimentação. Então vamos lá. Então, para eu conseguir formar esse hormônio do bem-estar no meu organismo, para fazer reduzir essa minha vontade de comer doce, o que eu preciso consumir? Ponto 1, triptofano. Onde que eu consigo o triptofano? Eu vou encontrar ele na banana, eu vou encontrar ele na aveia, vou encontrar no ovo. Gente, ovo, esse alimento, ele é de Deus mesmo, porque ele tem quase todos os nutrientes que a gente encontra no ovo. No feijão branco eu vou ter muito triptofano. No arroz integral eu também vou ter muito triptofano. Na lentilha também, que não é muito comum a gente consumir, né, aqui na nossa região, mas ela tem aí triptofano aos montes triptofano. Então você pode consumir ela para ajudar aí a construir esses hormônios, esse hormônio do bem-estar, para que a gente melhore aí a sua vontade de comer doce, tá joia? Então, mas não é só o triptofano, né? E se você não gosta de lentilha, tá tudo bem. Mas eu tenho certeza que você gosta de ovo. Eu tenho certeza que vai ter algum desses outros alimentos que eu falei, aveia, banana, algum deles você vai gostar. Então, tenta introduzir esses alimentos que eu tô te falando com uma maior frequência na sua alimentação, entendeu? Então, olha só, nós vamos incluir também os alimentos ricos em vitaminas B. Então, onde que eu encontro as vitaminas do complexo B? Eu encontro na salsinha, eu encontro no alho normal ou no alho poró, eu encontro na castanha do Pará, eu encontro na abóbora, encontro também na selga, grão de bico, brócolis, atum, lentilha, nas carnes vermelhas. Então vocês conseguem perceber que alguns nutrientes, eles estão em comum em alguns alimentos. Então, por exemplo, a lentilha, ela é rica em triptofano e ela também é rica em complexo B. Então, olha só, gente, se você coloca aí 3, 4 alimentos desses na sua alimentação diariamente, o que acontece? Você, só com esses alimentos, você já consegue produzir esses hormônios aí e melhorar essa sua vontade de comer doce. O que tá faltando é você comer esses alimentos com uma frequência maior, tá joia? Então, vamos lá. Vamos pro próximo passo. Agora, para fechar esse ciclo, eu vou falar sobre o magnésio. Onde que a gente encontra o magnésio?
em maior parte, nas sementes assim, tá aos montes com magnésio. Em tudo que é verde escuro, gente, tem muito magnésio. Então você abusa das folhas verdes escuras, do brócolis, tudo que for verde escuro, tenta incluir na sua alimentação, porque magnésio, gente, é vida. Magnésio dá energia, magnésio ajuda na vontade de comer doce, magnésio ajuda a controlar o intestino, magnésio é tudo de bom. Então, vocês precisam de colocar ele em ação. Já semente de girassol também tem muito magnésio e castanha do Pará. Então, a gente consegue observar que tem muitos alimentos que são ricos em tudo isso que eu falei. Então, por exemplo, a castanha do Pará, ela é rica em tudo isso que eu falei, no triptofano, no complexo B e no magnésio. O que acontece? Já entendemos, então, o que acontece no nosso organismo, né? Quando a gente tem essa necessidade de comer doce. Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção? Que, geralmente, a gente se vê com muita vontade de comer doce em duas situações em especiais, tá bom? Pode ser por esses motivos que eu tô te falando aqui, mas também acontece muita vontade de comer doce em duas situações em especiais, tá bom? Que eu já vou falar pra vocês quais são aqui. É aquela pessoa que tem muita vontade de comer doce após o almoço, e é aquela pessoa também que tem muita vontade de comer doce à noite. Acontece com vocês, gente? Isso? Coloca aí nos comentários. Qual o horário que geralmente vocês têm mais vontade de comer doce? É depois do almoço ou é à noite? Então, assim, pode ser que você tenha outro horário, mas eu quero falar agora em específico dessas situações. As pessoas que têm muita vontade de comer doce depois do almoço e as pessoas que têm muita vontade de comer doce à noite. Vamos lá, se você tem muita vontade de comer doce depois do almoço, olha só o que deve estar acontecendo com você. Geralmente, pessoas que abusam do carboidrato na hora do almoço têm muita vontade de comer doce após o almoço. Então, talvez você tenha comido arroz demais, mais do que deve, né? Macarrão demais ou batata demais. E se você não come nada disso e ainda assim tá com vontade de comer doce, aí talvez você pense assim: ah, Isabela, mas eu já almoço muito saudável. Eu como tudo integral, eu só como salada e ainda assim eu tenho muita vontade de comer doce depois do almoço. Sabe o que está acontecendo? Eu tenho certeza que o que está acontecendo é que você está misturando carboidratos saudáveis. Que não é porque é fruta, não é porque é legume, que não é carboidrato. Então eu vou te dar um exemplo aqui de um prato que tem muito carboidrato, tá com carboidrato em excesso e aparentemente tá saudável. Vamos supor, é só salada, tá bom? Mas eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor, você foi lá no restaurante, vou dar um exemplo de um restaurante, porque restaurante tem mais opções. Aí no mesmo prato você colocou uma salada, tinha lá a manga, tinha uma salada com manga, com folhosos de manga, você colocou manga. Aí você passou pelo milho verde e colocou um pouquinho de milho verde também. Aí tinha aquela salada incrível de triguilho, tabule, que chama, e você acha que aquilo ali é super saudável, e é mesmo, mas aquilo ali é carboidrato. Aí você colocou um pouquinho também. Aí você colocou um pedacinho de abóbora, e para completar, você colocou um pouquinho, vamos supor, de arroz integral. E colocou um pedacinho de carne. E aí o que acontece? Tá vendo que um prato super saudável, a gente olha assim e parece que tá super levinho, mas só tem carboidrato. Tudo que eu falei aqui, com exceção da carne, é carboidrato. Então, talvez o seu prato está desequilibrado, entendeu? Então você tem que reduzir a quantidade aí desses carboidratos. E como que a gente faz para identificar? Vou dar um exemplo muito simples para você identificar aí, conseguir controlar o seu carboidrato. Tudo que for da cor branca, amarelo e laranja tem muito carboidrato. Então você tem que colocar bem pouquinho deles no seu prato. Se você for misturar, então você tem que tomar o cuidado de colocar só um pouquinho mesmo de cada um e colocar umas 2 opções de cada um. 2 opções só de carboidrato, não de cada um, desculpa. Umas 2, estourando 3 opções de carboidrato. E mesmo assim, se for colocar, o que você vai fazer? Vai reduzir bastante a quantidade de cada um. Vamos supor, um pedacinho de manga, uma colherzinha de arroz integral, por exemplo, e um pedacinho de abóbora. Beleza, fechou. Aí eu vou inteirar, por exemplo, o meu prato com verde escuro, vou colocar o vermelho, vou colocar as outras cores também. Tá bom? Deu pra entender, gente, essa questão de comer doce, vontade de comer doce após o almoço?
Se identificou, Ana? Porque a Ana falou que tem muita vontade de comer doce após o almoço. Se identificou, Ana, com essa situação? Vamos agora para aquela pessoa que tem muita vontade de comer doce à noite. O que está acontecendo? Olha só, no seu caso, o que acontece? Se é à noite, é porque de manhã a gente está com o hormônio do bem-estar lá em cima. E à medida que o dia vai passando, vai caindo essa quantidade do hormônio do bem-estar. Se você está com essa vontade excessiva à noite, é porque você não está produzindo esse hormônio do bem-estar em quantidade suficiente no seu organismo através da sua alimentação. Então, ou o seu intestino não está deixando você absorver os nutrientes que você está comendo, se você está comendo tudo isso que eu falei que é necessário para formar o hormônio do bem-estar, ou você não está comendo esses alimentos que eu falei na quantidade necessária. Então, você tem que dar mais atenção para isso, tá bom? Então, às vezes, a sua vontade de comer doce começa lá à noite, você acha que o problema está à noite, mas não, o problema ele começa lá de manhãzinha, na sua alimentação, nas coisas que você está deixando de comer, tá joia? Então, vamos colocar em prática, vamos distribuir esses alimentos durante o dia, né? Então, distribuir alimentos aí, vamos supor, comer mais aveia, comer mais a banana, comer verde escuro, comer mais castanhas, sementes, feijão branco, lentilha, alho poró. Coloca tudo isso na sua alimentação. E depois de um tempo, não é do dia para a noite, tá bom, meninas? Porque vocês vieram fazendo isso no seu organismo a vida inteira. Então, o resultado, ele até vem rápido, mas não é assim do dia para a noite. Não é você fazer hoje que amanhã já vai dar resultado. Na alimentação, vocês têm que ter consciência disso, tá bom? Não ser tão imediatista assim, tá? Coloque isso em prática e depois me conta se a sua vontade de comer doce não melhorou, tá joia? E aí, meninas, o que acontece? O intestino, eu sempre tô tocando no assunto do intestino, né? Porque o intestino, ele é o ponto-chave do nosso emagrecimento. Lá no Método 35, né, que é a minha mentoria, eu tô sempre falando com as meninas pra gente ter essa atenção com a saúde do intestino. Inclusive, a gente tem um processo que a gente faz uma limpeza do intestino mesmo, um processo de 3 dias. Só que isso tudo é coisa muito profunda que eu não consigo trabalhar aqui com vocês, entendeu? Eu não consigo trabalhar isso aqui no ambiente aberto. Eu preciso de pegar vocês pela mão mesmo pra tirar todas as dúvidas e assim, cada uma é de um jeito, né? Então, assim, não dá pra eu fazer isso aqui em live, tá bom? Mas, se a gente cuidar da base, que é isso que eu expliquei pra vocês aqui agora, através dessa aula, a gente já começa a ter um ponto inicial, tá bom? Mas se você quer dar um passo à frente comigo, se você quer dar um passo à frente, quer que eu te ajude a trabalhar essa questão da limpeza do intestino e tudo, me chama no privado depois daqui da live. Tem algumas pessoas que até me chamaram ontem me perguntando como que funciona esse processo que eu venho falando, né? E o Método 35, gente, ele nada mais é do que um processo que eu desenvolvi, em que eu trabalho tanto a sua consciência, assim, para alimentar saudável, igual eu tô te ensinando aqui. Eu trabalho tanto isso, mas eu trabalho também o seu foco, a sua disciplina, a sua cabeça, a sua mentalidade, para você conseguir alinhar aí as suas emoções com o emagrecimento. Porque a maioria das vezes, o que eu vejo? Né? Por que eu senti necessidade de desenvolver esse método? Porque eu vejo assim, que as pessoas às vezes, elas entendem o que é necessário para fazer, mas aí um dia que ela tá mais ansiosa, ela coloca tudo que ela já aprendeu, ela coloca tudo por água abaixo, ela perde tudo. O dia que ela tá mais emotiva, o dia que ela tá mais triste, ela perde tudo isso, ela joga tudo fora, entendeu? Então eu te ajudo a trabalhar as suas emoções para que você controle e continue colocando em prática essa questão de alimentação. Então, a gente precisa de trabalhar esses dois lados, tanto a alimentação quanto a nossa consciência mesmo, o nosso interior, né? E eu venho sempre trabalhando isso com vocês aqui, através das lives, através dos meus vídeos, não é verdade? E assim, se você tá perdendo tudo isso, né? Se você não tá conseguindo acompanhar as lives, se você não consegue acompanhar os vídeos, eu te oriento a você ir lá. Sabe na hora que você começa, você clica lá no meu Instagram e tem a opção de você me seguir? Então, quando você clica lá em seguir, tem a opção de você ativar as notificações para você ver, para o Instagram te avisar quando eu
posto um vídeo, quando eu entro pra live, quando eu faço um stories. Então, tudo isso o Instagram, ele te avisa. E se você tá perdendo tudo isso, tem um jeito muito fácil de te lembrar. Vai lá e ativa isso. Eu vou fazer o seguinte... foi até uma amiga minha que tá aqui na live que me explicou isso ontem. Eu vou mandar um videozinho pra vocês mostrando como que vocês ativam isso lá no WhatsApp, tá bom? E se você não me segue e quer participar da minha lista VIP pra eu te avisar das lives e te mandar dicas exclusivas também, é só clicar lá no link da minha bio e na opção participar da lista VIP, tá bom? Gente, deixa eu ver aqui. Tem perguntas, gente? Vocês gostaram da live de hoje? Vocês aprenderam muita coisa? Coloca aqui pra mim o que vocês aprenderam com tudo isso que eu expliquei pra vocês hoje. Quer dar um passo à frente no seu emagrecimento? Que tal conhecer o passo a passo do emagrecimento, o método 35? Que tal clicar no botão e conhecer como funciona?